Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso Meditações de Luz. E hoje, de uma maneira muito especial, estamos chegando perto do Natal, estamos já no mês de dezembro e já estamos nos lembrando, né, todo o comércio e todas as luzes da cidade, todos os enfeites e comemorações e todas as coisas que são referentes a essa época do ano, nos trazem à memória que estamos chegando perto do Natal. E uma coisa muito triste que acontece é que as pessoas no Natal, onde se comemora o aniversário de Jesus, o aniversariante muitas vezes é esquecido. Eu quero ler um trecho aqui do Evangelho de Mateus que me chama muita atenção, que me traz algumas recordações muito gostosas e me faz pensar em reflexões muito especiais. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger, nós estamos juntos aqui na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. E o trecho se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho de que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Há várias coisas nesse texto que nos enchem a imaginação. Nós sempre ouvimos falar dos famosos 3 reis magos, embora o texto de Mateus, que é a única fonte, a fonte primária de onde nos vem essa história, não fale nem que eles eram 3 e nem que eles eram reis. Diz apenas que eles eram magos. A palavra mago significa estudiosos das estrelas. Eram aqueles que, de certa forma, confundiam, mexiam com as magias nos seus próprios países. Eram como se fossem assim aqueles sacerdotes, provavelmente vindos da Babilônia ou de regiões como essa. A tradição, inclusive, deu nomes a esses magos, que na tradição viram reis. Depois de virar reis, eles se transformam em 3, porque são 3 os presentes que eles trazem. E nas culturas pelo mundo inteiro, a gente vê como a figura dos magos exerce um fascínio muito grande sobre a imaginação das pessoas. Por exemplo, nos países de origem espanhola e de origem ibérica, o dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro, é, na verdade, o dia onde se dá os presentes, onde os presentes são distribuídos, o que faz todo sentido, porque os magos trouxeram presentes para Jesus. Nós, na cultura brasileira, na cultura norte-americana, deixamos o presente para o dia do Natal, para o dia do nascimento de Cristo. Outra coisa interessante
que coloca estes magos vindo de países específicos. Há um texto no Antigo Testamento que fala que os reis de tal e tal lugar, inclusive um deles na África, viriam para adorar ao rei de Israel. E baseado nesse texto, muitos colocam como um dos magos, um dos reis magos, que acabam virando reis na tradição, ele é negro, e para dizer que ele veio da África. E é uma maneira também de dizer que todas as nações do mundo, de todos os cantos do mundo, todos viriam adorar a Jesus. Pois bem, o que eu quero destacar na história, nessa história tão bonita e tão gostosa de se ouvir? A primeira coisa é que há pessoas que têm uma devoção profunda, um desejo profundo de buscar a Deus, que são capazes até de fazer as aventuras mais loucas da vida, porque quem é que sai seguindo uma estrela? Há muita gente hoje em dia que segue, talvez, estrelas, doutrinas, histórias. São pessoas sedentas buscando a presença de Deus. E muitas vezes são muito mais dedicadas do que os próprios religiosos. Nessa história que é narrada por Mateus, a gente percebe que eles chegam em Jerusalém. Em Jerusalém há um alarme em toda a cidade, o rei se alarma, ele manda chamar os sacerdotes, ele manda chamar os escribas. Eles sabiam, os escribas e os sacerdotes, sabiam onde deveria nascer o Messias, o rei dos judeus. Eles vão invocar lá os textos do Antigo Testamento, mas a gente percebe que os magos que vieram do Oriente são muito mais dedicados à causa de buscar o Messias do que os próprios interessados, do que os próprios estudiosos das Escrituras Sagradas dos hebreus. Aliás, aí a gente tem um deles, que é o próprio Herodes, que mentindo tem um interesse escuso, um interesse maldoso, maligno, talvez uma das maiores maldades de toda a história, que é mandar matar esta criança. E para matar essa criança, mais tarde ele vai promover a matança dos inocentes, onde todas as crianças em Belém, com menos de 2 anos de idade, seriam mortas para que Jesus não escapasse, para que o rei, o futuro rei, e a gente sabe que Herodes era bem capaz de fazer algo desse tipo, porque Herodes era louco. Augusto César, certa ocasião, que era o imperador de Roma, disse que ele preferia ser porco na corte do rei Herodes do que ser filho de Herodes. Por quê? Porque os judeus não comem os porcos, mas Herodes costumava matar os seus filhos, matou sua esposa, porque desconfiou que eles estavam tramando contra ele. Então, o que me chama a atenção? Há muita gente sedenta de Deus, a ponto de sair atrás das estrelas, a ponto de fazer viagens, peregrinações, de fazer as coisas mais loucas deste mundo para tentar encontrar-se com Deus. Mas muitas vezes estas pessoas, que são pessoas sedentas de Deus, são mal orientadas. No caso dos magos, eles foram parar em Jerusalém nas mãos de um dos reis mais sanguinários da história, que foi Herodes. Há muita gente buscando Deus e caindo na mão de gente maldosa, e de gente sanguinária, e de gente aproveitadora, e de gente que não tem o menor compromisso com Deus. O que me chama a atenção e me deixa muito angustiado nessa história é que os estudiosos da Bíblia, os religiosos, os sacerdotes, que equivaleriam aos pastores, aos padres, aos apóstolos e aos dirigentes da religião de hoje em dia, eles sabem onde está Jesus, mas nenhum deles se levanta para ir junto com os magos. Os religiosos hoje em dia estão vivendo essa crise. Eles sabem muito acerca de Deus, mas estão pouco dispostos a buscar a Deus. Muita gente que não sabe nada acerca de Deus, talvez esteja mais disposta a buscar a Deus do que os religiosos. Que grupo você se encaixa? Você está buscando de fato a Deus? Ou você simplesmente se contenta com informações técnicas sobre a religião? Você estuda a Bíblia para ouvir a voz de Deus? Ou você simplesmente quer
ter argumento para discutir depois e ganhar discussões e saber mais, e talvez ser admirado na sua igreja, na sua denominação. Eu quero lhe convidar nesse Natal a ir até Belém, a não somente seguir a estrela de Belém, mas ir em busca do Salvador, ir em busca de Jesus, o Messias. Porque quando você o encontra, o que aconteceu com os magos aqui é muito interessante, porque eles deram presentes que demonstram um discernimento espiritual extraordinário, ouro, que é o presente que se dá a um rei, incenso, que é o presente que se entrega a Deus, e mirra, que é um presente estranho para se dar para uma criança, porque é um perfume para embalsamamento. Eles parece que têm uma noção de que eles estão diante do Rei dos Reis, diante daquele que é o Deus vindo ao mundo e daquele que haveria de morrer, dar a sua vida pelos pecadores. Eles parecem ter muito mais discernimento espiritual, embora não tenham tanto conhecimento das coisas religiosas e até das coisas da palavra de Deus. Eles precisam ser ajudados pelos religiosos para chegar no lugar certo. Quando eles encontram lá, o próprio Senhor fala com eles em sonho e diz: olha, não voltem por Jerusalém, não vão até Herodes, que ele intenta fazer mal. Quando nós nos encontramos com Jesus, os nossos olhos se abrem e nós somos orientados na direção certa. É isso que eu espero para a tua vida nesse Natal. Que você encontre a estrela de Belém, mas não só a estrela de Belém, mas aonde ela vai levar a presença maravilhosa de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, coloco nas tuas mãos a vida de todos aqueles que nos ouvem. E quero te pedir que neste Natal nós possamos lembrar e nos encontrar verdadeiramente com aquele que é a razão de toda essa festividade. Aquele que nasceu em Belém para morrer por nós. Aquele que é Deus vindo ao mundo, seu Filho, Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos buscar a tua presença. E queremos te pedir, recebe-nos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima Meditações de Luz, na próxima quinta-feira, às 22 horas. E que Deus esteja sobre a tua vida e que o Natal de Jesus se faça no seu coração.